ver, vamos lá, gente. Vocês vão ver que a grande maioria das teses de mérito, elas estão ligadas aqui, quando não for questões de nulidades, lá na primeira parte que nós já vimos, são questões ligadas ao direito material. Então, e para isso a gente tem que saber o que é crime, né? Então nós vamos precisar saber certinho o que é crime. Você pode falar, crime é aquilo que está lá no Código Penal, ou está tipificado numa lei, tudo bem. Crime é isso. Mas a gente tem que saber não só que crime é isso, mas o que compõe o crime, a conduta, um resultado, nexo de causalidade, a tipicidade, o que é um crime doloso, o que é um crime culposo. Eu sei que vocês já sabem disso, né? Mas a gente precisa dar uma olhadinha, por exemplo, o que diferencia uma tentativa de um arrependimento eficaz, né? Então, tudo isso é importante, tudo isso aparece muito nas provas da OAB, né? As questões, as escusas, né, absolutórias, o que afasta a antijuridicidade dentro do tipo penal. Eu acho que isso, né? Isso é muito importante. Isso vem sendo cobrado com frequência aí na OAB. Então, nós vamos começar agora a tratar dessas teses absolutórias de mérito. Pessoal, como eu falei para vocês, então, quando a gente vem para tratar das teses absolutórias de mérito, a gente precisa entrar na ideia aqui da teoria do crime. Então, a gente entra na teoria do crime. Lembrando vocês que para a corrente mais aceita hoje, embora tenham outras, não vamos ficar tratando a respeito disso, o crime, ele tem ele é dividido em três partes, tá? Então, é o fato típico, mais ilícito, mais culpável. Aqui nós entramos com a culpabilidade. Fato típico, ilícito e culpável. É isso que nós vamos ter que analisar quando nós falamos, então, de fato típico ou falamos de crime, de teoria do crime. Vamos ver cada uma dessas situações aqui e o que nós podemos tirar disso aqui como teses defensivas que muito provavelmente pode aparecer aí na sua peça. Primeiro, então, é o fato típico, né? Vejam só, o fato típico. E se eu perguntar para vocês o que é um fato típico, vocês vão dizer também, fato típico é aquele fato determinado que está na lei penal. Então, é um artigo que criminaliza uma determinada conduta como criminosa, uma conduta de uma determinada pessoa social como criminosa. Bom, isso aí é fato típico, é verdade, mas o fato típico, quando a gente vem aqui para a teoria, é muito além disso, tá? O fato típico, ele é composto aqui por 4 elementos, pessoal, por 4 elementos. O primeiro elemento do fato típico é a conduta, tá? Então, é a conduta. De modo que não existe crime sem conduta, tá? Não existe crime sem conduta. A situação que ocorre sem conduta é um nada para o direito penal, tá? É um nada para o direito penal. Por isso, que não se pune, por exemplo, uma reação por reflexo. O sujeito ele tem uma reação por reflexo, tá? Por exemplo, o sujeito está dormindo, quem é casado, né? Sabe disso melhor, não que os outros não possam saber, mas quem é casado sabe por isso. Daqui a pouco, alguém vira e dá uma mãozada na cara da outra pessoa. Bom, dar uma mãozada na cara da outra pessoa é crime, não é? Está lá no artigo 129, né? Praticar lesões corporais, ainda que leve, ou que seja vias de fato, só que o sujeito está dormindo, é um ato involuntário.
de modo que os atos involuntários não são tidos como conduta, não é uma conduta. A mesma coisa um sonâmbulo, tá? Um sonâmbulo, vocês podem pensar, que loucura, isso aí não vai cair nunca. Cai, gente, essas coisas aparecem por aí. Uma pessoa, um sonâmbulo. Se o sonâmbulo levantar, por exemplo, ele praticar alguma coisa que se amolde como típico no ordenamento jurídico penal, essa conduta dele, ela não será considerada. Por quê? É a conduta. Eu disse para vocês que é um elemento do fato típico, mas não é qualquer conduta. Olha só, a conduta ela tem que ser voluntária. Então é necessário que eu tenha uma conduta voluntária, ou seja, o sujeito quis fazer aquilo. A mesma hipótese, se alguém pegar a mão de outra pessoa, segurar a mão da outra pessoa, né, e dar uma mãozada na cara de outro sujeito, teve conduta? Não, não teve conduta, porque não foi voluntário, tá? Então, a voluntariedade da conduta, ela é extremamente importante. Esse é o primeiro elemento, então, do fato típico, a conduta, tá? Se não tiver conduta, então, volto a dizer para vocês, não há que se falar em fato típico. Aqui, vocês vão ver que, faltando qualquer um desses 4 elementos do fato típico, o fato típico acabou. Não existe, tá? Não existe fato típico. Então, a conduta é o primeiro elemento do fato típico. O segundo elemento do fato típico, pessoal, é o resultado. Então, o segundo elemento do fato típico é o resultado. Quando eu falo em resultado, aqui, a gente está tratando de 2 hipóteses. Primeira hipótese, eu estou tratando dos crimes materiais. Os crimes materiais, eles sempre deixam resultado. Os crimes materiais, ele tem resultado. De modo que não existe crime também se não tiver um resultado. Olha só, não existe homicídio se eu não tiver o resultado morte. Ou não existe a tentativa de homicídio se não tiver ali uma tentativa contra a vida, uma pessoa tentando contra a vida de outra pessoa. Nesse sentido, é resultado. Só que, como é que eu faço com crimes, por exemplo, que não tem resultado? Os crimes de mera conduta, né? Injuriar alguém. Injuriar alguém é crime de mera conduta. Ele não tem resultado. O sujeito, ele chama o outro de corno, né? Ô, seu corno, qual que é o resultado? Né? O resultado é o cara ficar chateado, pode ser, mas não tem um resultado palpável, um resultado material. Então, quando eu falo em resultado, eu estou falando no resultado material aqui, mas também eu estou falando de um resultado jurídico, em que aquela conduta vai afrontar uma determinada norma jurídica, tá? E esse resultado aqui, então, volto a dizer para vocês, nem sempre nós vamos verificá-lo de forma naturalística. Na prática, os crimes de mera conduta não tem isso, né? Não tem isso, não tem esse resultado. Uma outra questão importante aqui, a terceira hipótese, a terceiro elemento do fato típico, na verdade, que nós temos aqui, gente, é o nexo de causalidade. Então, nexo de causalidade. Nexo de causalidade. Nexo de causalidade nada mais é, pessoal, nexo de causalidade nada mais é do que liga aqui a conduta ao resultado, tá? Então vejam aqui, ó, eu coloquei para vocês que eu tenho uma conduta. E aqui eu tenho o resultado. Naturalístico ou não. Isso aqui é o nexo de causalidade. Isso aqui é a ponte entre a conduta e o
resultado, tá? Então eu tenho que saber qual que é esse nexo de causalidade, e quando aparecer, eu não vou ter tempo de tratar isso aqui, eu tenho aula sobre isso no YouTube, depois se vocês quiserem eu passo para vocês, quando eu falo de nexo de causalidade, para saber o que é causa, por exemplo, de um determinado resultado. O que é causa? Como é que eu sei o que é causa de um determinado resultado? Para eu saber, eu vou falar rapidamente aqui, depois eu remeto vocês lá, se vocês quiserem, para estudarem lá, por exemplo, as causas concomitantes, né, independentes, relativamente independentes, supervenientes, que eu não tenho condições de falar aqui agora, que não vai dar tempo. Mas como é que eu sei que alguma coisa é resultado? Eu excluo sempre a situação imediatamente antecedente. Se mesmo eu excluindo a situação imediatamente antecedente, o resultado acontecesse, aquilo é causa do determinado crime, aquilo é causa do crime, aquilo é causa, na verdade, do resultado. Explico melhor. A teoria é essa, que eu excluo a causa imediatamente antecedente. Se eu excluir aquela causa imediatamente antecedente e o crime, mesmo assim, ele tiver ocorrido, aquilo não é resultado, não é nexo causal, não é causalidade do delito. Olha só, o sujeito levanta de manhã, tá? Ele vai e toma café da manhã. Tomou café da manhã, ele sai e fala, hoje eu vou matar o meu desafeto. Ele vai, se esconde em um determinado local, e a hora que o desafeto dele passa lá, ele no meio faz uma emboscada, atira e mata o sujeito, né? É um exemplo meio besta, mas a gente chega lá. Bom, qual foi a primeira conduta desse sujeito? Foi tomar um café da manhã, né? Eu vou e eu excluo o café da manhã. Bom, você pode falar, se ele não tivesse tomado café, ele ia ficar meio fraco, né? Até que eu concordo, mas se eu excluir que ele tomou café da manhã, o resultado teria acontecido ou não? Teria acontecido. Então, vejam só, eu excluí, mesmo assim o resultado aconteceu, aquilo não é causa do delito. Aí ele entrou lá no lugar, ficou de emboscada. Ele foi, atirou no sujeito. Ele atirou no sujeito. O tiro acertou esse sujeito e o sujeito morreu. E eu volto um pouquinho, eu excluo o tiro ali. Bom, se ele não tivesse atirado, o sujeito teria morrido ou não? Não teria. O resultado não teria acontecido. Então, isso é causa do delito. Isso é importante porque daí eu vou falar para vocês, deem uma lida nisso, se tiverem dúvida depois me falem, e eu mando aqui a aula do YouTube que eu já dei para a turma a respeito disso, chamado concausas. E todo mundo que teve direito penal ouviu esse exemplo. Um sujeito atira no outro, chama a ambulância, o resgate vem, resgata essa pessoa, resgatou essa pessoa, o resgate está indo para o hospital, bate em outro carro, sofre um acidente, pega fogo no veículo e o paciente que tinha tomado o tiro, estava indo para o hospital, morre. Ele morreu ali queimado, e não pelo tiro. Aí a pergunta é a seguinte: esse sujeito que deu o tiro, ele é responsável pela morte do outro? E vocês podem falar, ele é responsável. Vejam só, não é uma causa superveniente, nesse caso. O que é superveniente? Que acontece, que vem depois, que sobreveio aquele acontecido. Qual acontecido? O tiro. Aí venho aqui, eu retiro o tiro, tirei o tiro aqui que ele tomou. Se ele tivesse tomado o tiro, ele teria entrado na ambulância? Se ele não tivesse entrado na ambulância, teria batido o veículo, teria pego fogo e ele teria morrido queimado? A resposta é não. Só que essa é uma causa, vejam só, ela é relativamente independente, tá? De forma que eu tenho ali uma cessação, eu tenho um momento, um corte no resultado. Eu não posso dizer que esse sujeito
que morreu em decorrência desse tiro, quem deu o tiro vai responder por homicídio, pelo homicídio dele, já que aquela causa ela é relativamente independente. O contrário, se esse sujeito que tomou o tiro vai para o hospital, passa por uma cirurgia, pega uma infecção generalizada, vai para a UTI, depois de 10 dias ele morre na UTI. E você vai falar, ele morreu na UTI porque ele pegou uma infecção generalizada. Mas aquilo foi uma sequência lógica, um desdobramento lógico do tiro que ele tomou. Se ele não tivesse tomado o tiro, ele não tinha passado pela cirurgia e não tinha pego essa infecção. Então aqui eu não tenho uma causa que ela é independente, tá? Eu não tenho essa causa independente, é uma causa que tem essa sequência lógica. Depois deem uma estudada, dê uma olhada nisso e prestem atenção no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, que vai tratar disso. Se cair alguma questão, vai cair nessa primeira hipótese aí que eu disse para vocês, que é o sujeito que tem uma causa relativamente independente. E essa causa relativamente independente, ela faz cessar o nexo de causalidade. Se o sujeito bateu a ambulância, capotou, pegou fogo, ele morreu, aquele que atirou nele responde somente por tentativa de homicídio e não por homicídio. Nexo de causalidade, então, é o terceiro elemento do fato típico. O quarto elemento do fato típico, é a tipicidade. Tipicidade. E aqui sim, quando eu falo em tipicidade, eu estou falando em molde, tá? É um molde, é enquadramento. Enquadramento. Por que é enquadramento? Olha só, não é toda conduta humana que gera um resultado e tem anexo de causalidade que vai coincidir com uma tipicidade. Não vai coincidir com uma tipicidade, né? Por exemplo, eu estou dirigindo, eu estou no trânsito, com uma desatenção, eu passo e bato num veículo, dou uma batidinha ali que vai só quebrar o para-choque daquele sujeito. Olha só, eu tive uma conduta? Tive uma conduta, foi uma ação minha. Houve um resultado? Houve um resultado, quebrou o para-choque do outro. Teve um nexo de causalidade? Ali teve. Qual que é o nexo? Que a minha desatenção gerou um resultado que quebrou o para-choque da outra. Então, isso é crime? Não é crime. Por quê? Porque não tem tipicidade. O legislador não tipificou isso como crime. Então, não é toda conduta humana que gere um resultado que tem um nexo de causalidade entre essa conduta e o resultado que é criminoso. Tem que ter tipicidade. E a tipicidade aqui, o que é? É esse molde, é o enquadramento. É quando eu pego a ação desse sujeito, então, eu digo, olha, esse sujeito praticou essa ação. Que ação que foi? Ele atirou em outra pessoa e matou alguém. Isso é crime? Deixa eu olhar aqui. Vou no Código Penal, artigo 121. Matar alguém. Eu amoldo ali a prática daquela pessoa naquele determinado fato típico, tá? Então, gente, nós temos aqui a conduta, o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade, tá? E a tipicidade. Já adianto para vocês aqui, quando eu falo em tipicidade, e esses aqui são, então, os 4 elementos, eu tenho os 4 elementos do fato típico. Se faltar qualquer um desses elementos no fato típico, não se fala em tipicidade, em fato típico. Se eu excluir qualquer um deles, eu não tenho mais um fato típico. Quando eu falo em tipicidade aqui, então, eu já vou para uma outra questão, que é a seguinte. A tipicidade, ela é dividida hoje, tá? Nem sempre foi assim, em uma tipicidade formal e a tipicidade material. Isso é importante de nós
falarmos tipicidade formal e tipicidade material. O que é tipicidade formal? Bom, quando eu falo em tipicidade formal, eu estou falando em lei, né? Lei. Ou seja, eu tenho o tipo penal, eu tenho o artigo 121, eu tenho o artigo 155, eu tenho o artigo 171, eu tenho o artigo 33 da Lei 11.343, que é tráfico. Tipicidade formal. De modo que todo sujeito que ele transgride a legislação e coincide aqui, ou ele tem uma conduta e coincide com um fato determinado, definido na legislação, ele comete um fato típico. Agora, um sistema moderno do direito penal, mais garantista, começou a pensar, eu não posso só ter a tipicidade formal, eu tenho que ter a tipicidade material. E a tipicidade material, ela vem de encontro com um dos princípios do direito penal, que é o da lesividade. Lesividade. E aí eu digo para vocês, sujeito entrou numa padaria, fez uma horinha lá na padaria, né, fez um gato lá, e passou pelo caixa e pegou um pacotinho de Trident e enfiou no bolso. Que crime que ele cometeu? Todo mundo vai saber, cometeu furto. Bom, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Está lá no artigo 155, eu tenho a tipicidade formal. Só que eu tenho tipicidade material. Vejam só, a tipicidade material, ela lesou o patrimônio de outra pessoa? Não, não lesou o patrimônio de outra pessoa, né? Eu não tive essa lesão, então, ao patrimônio de uma outra pessoa. De modo que, se tiver ausente aqui, se tiver ausente a lesividade ou então a tipicidade, que é chamada de tipicidade material, tá? A tipicidade também ela vai ser excluída. É necessário, então, que eu tenha a tipicidade formal, essa tipicidade formal, ela esteja junto com a tipicidade material. Aonde vocês têm que tomar cuidado só? É difícil cair isso numa prova da OAB, cairia mais uma prova para o Ministério Público, por exemplo, tá? Mas que, e aqui, eu só vou fazer uma ressalva antes, quando eu falo disso aqui então, gente, logo deve vir à cabeça de vocês a seguinte expressão, né? Crime de bagatela, quando eu falei de furtar um Trident, né? Crime de bagatela, então, que não vai punir o sujeito a respeito ao princípio aí da ofensividade, mínima ofensividade. Só tem que tomar cuidado no seguinte sentido. Nos crimes, por exemplo, que ofende mais de um patrimônio jurídico. E aqui, nessas situações, eu não aplicaria o crime, o princípio da bagatela, ou falaria na tipicidade material, ela estaria presente. O exemplo aqui seria quando o sujeito, para subtrair um Trident, por exemplo, veja, é uma bobagem, parece, né? Mas para subtrair um Trident, ele saca uma arma e pede para a pessoa passar o Trident para ele. Olha como muda a figura aqui. Eu tinha o crime do artigo 155 aqui, e eu passo a ter o crime do artigo 157. Por quê? Porque eu tenho grave ameaça. Eu tenho a grave ameaça. A partir do momento que eu tenho a grave ameaça, eu não tenho só um bem jurídico em jogo. Eu tenho mais de um bem jurídico, né? Qual que seria o bem jurídico que eu tenho em jogo aqui? Eu tenho o patrimônio do sujeito, que pode ser uma bagatela. Esse patrimônio pode não ter lesividade, mas eu tenho uma ofensa à liberdade e, às vezes, à integridade física do sujeito. De modo que, ainda que o roubo seja de uma quantia ínfima, pouca, os tribunais já decidiram que não se aplica o princípio da insignificância, o princípio da bagatela, quando se trata de crime que envolva violência contra a pessoa, tá? Então, tomem cuidado nisso aí, pessoal. Não se esqueçam nisso. Quero seguir aqui, então, vendo esses 4 elementos do tipo penal ainda,
eu quero voltar rapidamente no primeiro elemento ali, né? E eu não queria discutir aquilo naquele momento. Esse eu acho que é melhor do ponto de vista didático. Quando eu falo de conduta, é óbvio que eu estou falando de uma conduta humana. E essa conduta humana, ela tem que ser dolosa ou culposa. Dolosa ou culposa, tá? Então, eu tenho uma conduta humana, que ela é conduta, essa conduta, ela é dolosa ou culposa. De modo que não existe, né? Isso aqui às vezes é perguntado, isso aí cai, pelo menos no Brasil, não existe o que é chamado de imputação objetiva. No Brasil, só existe crime se essa conduta for dolosa, ou seja, o sujeito quis praticar aquele fato e ele tinha consciência da prática daquele fato, tá? Ou então se ela é culposa, se ela então foge aí de um dever de cuidado. E aqui a gente já define, então, o que é dolo, o que é culpa, né? O artigo 18 do Código Penal vai dizer assim: disse o crime doloso é quando a gente quis o resultado ou então assumiu o risco de produzir, tá? Ele quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. Então, aqui nós temos o dolo, né? Que é chamado de dolo genérico. E o dolo genérico é quando o sujeito quer o resultado. Ele quis o resultado. Ou então, ele assume o risco de produzir. Então, ele assumiu o risco de produzir. Aqui eu tenho o dolo, chamado de dolo eventual. Então é fácil, gente. O dolo genérico é o sujeito que quer o resultado, né? Bom, eu quero matar uma pessoa. É dolo. Eu tenho vontade e essa vontade é dirigida a um determinado fim. Dolo é sempre vontade dirigida a um determinado fim. Teoria finalista da ação, lá de Wenzel, né? E o dolo eventual. O que é o dolo eventual? O sujeito, ele não quer, às vezes, o resultado. Veja, ele não tem uma ação dirigida a um determinado fim. Só que ele assume o risco de produzir determinado resultado, tá? Determinado resultado. Então, olha, eu não quero matar uma pessoa, mas o sujeito que pega uma metralhadora, por exemplo, lá nos morros do Rio de Janeiro, e fica dando tiro para cima, fica dando rajadas de metralhadora, ele pode falar, não, eu não quero matar ninguém, eu não tenho vontade. Bem, mas com isso ele não assume o risco de produzir um resultado morte, né? E o que é importante aqui, gente? Muitas vezes, isso aqui pode ser usado como tese, né? Porque muitas vezes o Ministério Público, o problema vai narrar aí, vai trazer para vocês, que o Ministério Público quer jogar o sujeito do problema aqui, ó, em assumir o risco de produzir no dolo eventual, quando, na verdade, a tese nesses casos aí vai ser de culpa, tá? Ele vai ser de culpa. Vejam, o Wesley mandou no grupo aí pra gente uma situação de um sujeito que estava dirigindo o veículo, né, um excesso de velocidade, ele estava com a velocidade bem acima, né, e ele passa e ele acreditava que não ia acontecer nada, ele tinha consciência que não ia acontecer nada, o problema narra isso, né, que ele não queria o resultado, e fala, não, eu sou perito no que eu estou fazendo, pode ficar tranquilo, fala para a mulher dele, né, e ele está discutindo com a mulher dele ali, passa num buraco, perde a direção do veículo e mata 3 pessoas.
E o que o Ministério Público faz? Denuncia esse sujeito, nesse problema ali, por dolo eventual, que ele assumiu o risco de produzir, tá? Ali também afastaria a culpa, eu não vou entrar por vocês aqui nesse momento agora por que afastaria a culpa, né? Mas no máximo, o que pode se extrair nessa situação é a culpa, tá? É a culpa e não o dolo eventual, né? Tem uma regrinha, vocês já devem saber, conhece a regrinha lá do foda-se e o fodeu, né? Para distinguir o dolo eventual da culpa consciente, né? Então veja, quando o sujeito assume o risco de produzir, o que ele está dizendo? Olha só, né? E na prática os dois são iguais. A única diferença está na cabeça dele. Você pega seu carro, sai na pista, tá imprimindo alta velocidade, tá 180 por hora, né? E o Rafael tá comigo no carro aí, fala, Bruno, você vai matar alguém ainda. Desse jeito, você fala, foda-se, morrer, morreu. Vejam só, o que eu fiz? Eu assumi o risco de produzir o resultado, morte. Agora, é diferente, olha, o resultado pode ser o mesmo, mas como o direito penal ele é engraçado, né, e ele trabalha com a vontade do sujeito. Eu tô com o carro em alta velocidade, o Rafael vira para mim e fala, Bruno, você vai matar alguém, você fala, fica tranquilo, cara, eu sei, eu piloto bem, eu sou perito no que eu tô fazendo, não vai acontecer nada de errado. O que acontece? Capota o carro, mata quem tava do meu lado, matei o Rafael. O que eu falo? Eu falo, puta, fodeu, né? Então, fodeu é a culpa consciente. E o dolo eventual aí é o foda-se, né? Então, o Ministério Público vai querer imputar isso aqui, ó. Tá? Isso aqui, às vezes, cai muito, aí então você vai buscar a desclassificação para a culpa, né? Você vai buscar a desclassificação para a culpa. E o que é a culpa? É uma inobservância do dever de cuidado. Inobservância do dever de cuidado, tá? Inobservância do dever do cuidado. Então eu tenho um sujeito ali que ele deixa de observar alguns deveres que o homem médio ele teria que observar. E quando ele deixa de observar isso, tá? O resultado acontece. E vejam só, nós temos, quando eu falo da culpa, gente, um resultado que era previsível, mas não querido. Era previsível, mas não querido, né? Então, o resultado é previsível. Quando eu saio de carro na pista 180 por hora, é previsível que eu possa causar um acidente. Mas eu não quero, porque se eu quiser, aí entra o dolo. Veja como a culpa ela funciona. Eu tenho um resultado que era previsível. Na culpa eu tenho previsibilidade, mas o resultado nunca é querido, tá? Então o que distingue dolo de culpa, o que distingue dolo de culpa é que no dolo o sujeito ele quer o resultado ou ele assume o risco de produzir. Na culpa, ele infringe, ou ele tem uma inobservância no dever de cuidado. E o resultado é previsível que possa acontecer. É previsível, mas ele não é querido. Eu não quero aquele resultado e nem mesmo assumo o risco de produzir. É importante nós sabermos essas diferenças e sabermos aqui agora só as modalidades de culpa. Bruno, Oi. eu vou ter que sair, tá? Vai lá, fica tranquilo. Depois eu assisto o resto pelo... Tá. Tranquilo. Tchau. Tchau, Sueli, um abraço. Modalidade de culpa. Então, nós temos a modalidade de culpa aqui na imprudência, imperícia ou negligência. Negligência. Não vai dar também para ficar falando do conceito de cada um deles, tá? Só o que é importante aqui, gente, é eu verificar, isso aqui cai muitas vezes em sede de apelação, tá? Então presta atenção aqui, ó, Rafael, Paula, vamos ver aqui, ó.
cai muito em sede de apelação. A seguinte situação: o Ministério Público vem e denuncia o sujeito por um homicídio no trânsito, tá? Dizendo que esse sujeito ele foi imperito. Bom, quem que é imperito? Imperito é quem não tem perícia necessária para fazer aquilo. Se uma pessoa ela é habilitada e se diz perita, veja quando a expressão perita aqui não é uma expressão técnica nesse sentido, mas quem é habilitado, ele é perito para dirigir. Ele não é imperito, ele pode ter imprudência. O que acontece? O Ministério Público aqui, num exemplo que foi dado, ele denunciou o sujeito porque ele foi imperito, tá? Na condução do veículo. Só que esse sujeito era habilitado, ele era perito. E o juiz, lá no fim, ele condena essa pessoa aqui. Ele condenou. Só que ele não condena por aqui, ó, pela imperícia. Ele condena pelo que ele fala, ó, o sujeito agiu de forma imprudente. O juiz poderia ter condenado esse sujeito pela culpa na modalidade de imprudência? Não. E por que ele não poderia? Porque quando o Ministério Público ofereceu a denúncia, ele diz que o sujeito agiu com culpa, mas na modalidade de imperícia. A sentença, ela sempre tem que ter correlação com a acusação. De modo que, se o Ministério Público falou que o sujeito foi imperito, o juiz não pode condenar essa pessoa com base em outra modalidade de culpa, porque aí foge da correlação que deve haver entre uma, que é a acusação, e outra, que é a sentença. Então, isso aqui, às vezes, esse exemplo que eu dei para vocês, é possível de cair aí em sede de apelação, tá? Mostrando que o juiz condenou esse sujeito. Aí vocês têm que ficar, cada palavrinha é importante, gente. A gente não pode desprezar nada. Vê lá, a denúncia denunciou esse sujeito com base aqui, ó, em imperícia. A condenação foi com base em imprudência. Será que isso pode acontecer? Não, não pode. Então, cada palavrinha, daqui a pouco não, hoje a gente não vai fazer, mas eu vou resolver problemas com vocês aqui e vou falar para vocês, ó, grife essas palavras, grife essas expressões, que isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Ótimo. Até aqui, dúvida? Vocês têm dúvida até aqui? Então, beleza. Vamos lá. Outra situação, outra tese aí que às vezes aparece muito é quanto à tentativa, tá? É quanto à tentativa. Vejam só, e a pergunta que eu tenho que fazer aqui é: quando eu tenho uma tentativa? Quando eu tenho uma tentativa. Recentemente, caiu, acho que foi nos 2 exames ou 3 exames atrás, uma questão que a tese de mérito entrava justamente nessa hipótese aqui, em que o Ministério Público denunciou o sujeito por estupro, quando, na verdade, o sujeito nem tocou na moça. Falou que ele tinha já estuprado, né? Então eu tenho que saber, perguntar, quando eu tenho uma tentativa? Olha só, para eu ter uma tentativa, a resposta é a seguinte: tem que estar presente, pessoal, tem que estar presente todos os elementos do tipo penal.
todos os elementos do tipo penal. Só que, embora estejam presentes todos os elementos do tipo penal, eu não tenho uma ação acabada. Essa ação, ela fica inacabada. E por que ela fica inacabada? Por circunstâncias alheias à vontade do sujeito. Por circunstâncias, então, alheia à vontade do sujeito. Mas para que ainda eu tenha uma tentativa aqui, é necessário que o sujeito ele dê início à execução. Então, olha só, é necessário que tenha o início da execução. Ele dê início à execução. E aí, o crime não se aperfeiçoa, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do sujeito. Como é que eu sei que eu tenho ali início da execução? A doutrina, e isso aqui é a doutrina majoritária, ela usa uma teoria. E a teoria é chamada aqui, ó, teoria do verbo nuclear. Teoria do verbo nuclear. Então vejam aqui, eu vou colocar aqui para vocês 3 verbos, tá? 3 verbos. Deixa eu apagar aqui. Não vou colocar 3, vou colocar, na verdade, 3 crimes. Olha só. 155. Vai para o primeiro, 129. E 121. Olha só, 129. O que é 129? 129 lesões corporais. Qual que é o verbo que eu tenho? Lesionar. 155, furto. Qual que é o verbo que eu tenho? Subtrair. 121, qual que é o verbo que eu tenho? Matar. Olha só como é que funciona aqui. Quando que começa, então, pela teoria aqui do verbo nuclear, o crime de lesões corporais? Quando eu inicio, quando o sujeito dá início ao verbo lesionar, tá? Ele dá início ao verbo lesionar. Quando que começa o crime de furto? Eu tenho pelo menos o crime de furto quando o sujeito dá início ao verbo subtrair. Ele começa, então, o verbo subtrair. E quando que dá início ao crime do homicídio? Olha para o verbo, quando o sujeito inicia a ação de matar. Por que que isso é importante, gente? Porque os atos anteriores, que eles não adentram aí no verbo nuclear, eles não podem ser considerados tentados, tá? Eles não podem ser considerados tentados. Ele pode ser considerado aí como atos preparatórios. Só que os atos preparatórios, eles não são punidos. Então, pode ser que isso apareça na sua prova, aí, essa situação apareça na sua prova, em que o Ministério Público, por exemplo, ele coloque o seu cliente aí, olha só, isso aqui é comum acontecer, numa tentativa de furto. Tentativa de furto. Bom, por que que ele coloca o sujeito na tentativa de furto? Porque ele estava passando em frente ao portão de uma casa, o portão estava aberto, a porta estava aberta e ele entrou na casa. Olha o verbo aqui, o que que ele fez? Ele entrou na casa. O Ministério Público vai falar o quê? Que ele começou a subtrair. Ele começou a subtrair? Não. Quando que o delito
começa a acontecer quando esse sujeito dá início ao verbo subtrair. Isso é importante, então, para você saber que a tese que pode ser defendida nesse caso aí, que você está diante de uma situação de meros atos preparatórios. E, em regra, os atos preparatórios, eles não são punidos pela legislação penal brasileira. Embora, gente, possa constituir crime autônomo, tá? Possa constituir crime autônomo. Vejam, aqui esse exemplo que eu dei para vocês, o sujeito que passava em frente à casa, viu o portão aberto, a porta estava aberta, ele entrou. Que crime que ele cometeu? Invasão de domicílio. Invasão de domicílio, beleza? Beleza. Agora, ele cometeu aqui o crime de furto? Não cometeu o crime de furto. E por que ele não cometeu o crime de furto? Por um motivo muito simples, ele não deu início à execução do verbo. Não foi iniciado aí a subtração, tá? Não foi iniciada a subtração. Então, isso é importante de nós sabermos quando eu tenho uma tentativa ou quando não estamos diante de uma tentativa, mas sim de meros atos preparatórios, atos de cogitação, tá? Então, isso aí é importante. Ótimo. Outra situação aí que eu tenho que falar para vocês é que alguns crimes, eles não comportam tentativa. É difícil cair, ver? Eu uso mais aqui questões que vai cair numa prova da OAB. A OAB quer saber se você sabe de teses que vai livrar o seu cliente, não que você saiba de teses que vão prejudicar o seu cliente ou dar uma solução para o caso. Mas tem crimes, aí isso é necessário nós sabermos, para você não errar, por exemplo, falar, isso aí foi tentado, tá? Que não se admite tentativa. Que crime é esse? Ou que crimes são esses? Os crimes chamados de crimes unissubsistentes. Unissubsistentes. E como é que eu sei se o crime ele admite tentativa, ou se ele é unissubsistente ou não? Existe um negócio, um termo, que é chamado de iter criminis. Nada mais é do que o caminho do crime. Quando eu consigo fracionar esse caminho do crime, dividir o caminho do crime em várias partes, eu posso ter um crime tentado. Agora, quando eu não consigo fracionar esse caminho do crime, eu digo que eu tenho um crime unissubsistente. Vejam só, crime de injúria. Crime de injúria. Quando eu viro para alguém, vamos pegar outro crime, né? Vamos pegar o de difamação. Quando eu viro para alguém e falo, ó, você é ladrão, né? Eu estou difamando essa pessoa. Dá para eu dividir o caminho desse crime? Enquanto eu não pronuncio sequer uma palavra que ele é ladrão, o crime não aconteceu. Mas se eu falei que ele é ladrão, o crime está consumado. Não tem como eu dividir esse crime. Então, esses crimes unissubsistentes, ou também chamados de crimes de mera conduta, não admite tentativa, tá? Não existe tentativa em crimes de mera conduta ou crimes unissubsistentes. O fato é, ou eu pronuncio que ele é ladrão, ou não pronuncio. Se eu pronunciei, o crime está cometido. Se eu não pronunciei, o crime não existe, tá? Não existe, então, tentativa. Outros crimes que não cabe tentativa são os crimes culposos. Isso aqui é uma questão bem lógica. Por que crime culposo não tem tentativa? Porque culpa eu não quero, eu não tenho vontade. Embora tenha previsibilidade, eu não quero o resultado. Se eu não quero algo, eu não posso ter culpa nesse algo. Então não existe crime culposo.
culposo, tá? Não existe crime culposo, desculpe, não existe tentativa em crime culposo. Não existe também tentativa, pessoal, em contravenções penais. Contravenções penais não admite tentativa. Artigo 4º da Lei de Contravenções Penais, tá? Não admite tentativa. Então, essas hipóteses aqui são situações, são hipóteses que não se admite tentativa. Então, olha só, por que nós estamos falando de tentativa? Porque o Ministério Público pode alegar que o sujeito do problema que você está estudando ali, ele deu início à execução de um crime e, na verdade, ele não deu. Porque agora nós sabemos que para dar início à execução do crime, o sujeito ele tem que entrar no núcleo do tipo, ele tem que começar a ação nuclear. De modo que, se o sujeito ele quer matar outra pessoa, ele acorda de manhã, coloca o revólver na cinta, ele vai para um lugar e faz ali uma emboscada para o sujeito. O sujeito, a vítima, vai passar, ele tira a arma, faz mira, faz pontaria. Só que na hora que o sujeito passa, ele fala, eu não vou atirar. Não tem crime. Pode ter crime lá de porte de arma. Mas de tentativa de homicídio não existe crime, porque ele não deu início à ação nuclear. Isso aí vocês podem achar às vezes que é bobeira, mas cai bastante. Não talvez aqui com o crime de homicídio, que é bem uma questão bem clara, mas em outra situação, essa do furto, por exemplo, adentrar na casa de outra pessoa, né, o Ministério Público vai imputar o crime de furto, e você tem que saber que a sua tese, nesse caso, é falar que o fato é atípico, porque não deu início à ação nuclear, ou se você não conseguir a atipicidade do fato, você vem para uma outra tese de desclassificação. Eu desclassifico para quê? Para invasão de domicílio, por exemplo. Eu busco a desclassificação para invasão de domicílio. Bom, o sujeito não quis furtar, mas ele entrou na casa do outro? Entrou. Então, ele invadiu o domicílio da outra pessoa. Quando, então, aqui a gente fala em tentativa, outro assunto que vai surgir logo em seguida é o da desistência voluntária e o arrependimento eficaz, que eu vou colocar ele aqui daqui a pouco abaixo, tá? Então, eu tenho a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Bom, olha só, o nome do crime não, o nome da situação, né? Desistência voluntária. Isso aí tá no artigo 15 do Código Penal. Diz assim, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, tá? Então, olha só, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede o resultado que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então, olha, esse instituto cai muito, gente. Primeiro, a desistência voluntária. Desistência voluntária. Se o nome já diz desistência voluntária, é porque o sujeito ele deu início à execução. Ele deu início à execução do delito. Nesse caso aqui, então, olha só, ele iniciou o verbo. Ele iniciou o verbo. Só que ele resolveu, tá? Ele resolveu não dar continuidade. Ele resolveu, então, não dar continuidade. Voluntariamente, ele desistiu.
aqui, para a gente distinguir desistência voluntária e tentativa, tem uma regrinha que chama de regra de Frank. Regra de Frank. E Frank era um doutrinador penal, né? Olha só, ele dizia assim, na tentativa, a expressão é a seguinte: quero, mas não posso. No arrependimento, desculpa, não é arrependimento aqui, é desistência. Desculpe, na desistência. Qual que é a regra? Posso, mas não quero. Posso, mas não quero. Então, na tentativa, eu dei início à ação, eu dei início ao verbo, tá? Mas eu não consegui matar o sujeito, por quê? Por circunstâncias alheias à minha vontade. Eu queria matar o sujeito, dei o primeiro tiro. O primeiro tiro acertou no braço do sujeito. Fui dar o segundo tiro, o revólver lá engastanhou o negócio, não saía mais bala. Por que ele não matou? Por circunstâncias alheias à sua vontade. Agora, na desistência voluntária. Desistência voluntária. O sujeito deu o primeiro tiro, acertou o braço do sujeito. Ele tinha lá mais 5 projéteis e a possibilidade de arma boa de descarregar. Ele pensa e fala, eu não vou continuar nisso, eu vou abandonar, tá? Também é chamado de a desistência voluntária como tentativa abandonada. Eu vou abandonar, não vou continuar nesse intento. Ele poderia, mas ele não quis. Ele não quis. Neste caso, diz o Código Penal que ele responde somente pelos atos praticados. Ele responde somente pelos atos praticados. E qual foi o ato praticado dele aqui? Olha aqui, Paula. O cara deu um tiro no outro, tá? Só que ele poderia dar mais 5 tiros. Ele desiste de dar esses tiros nesse sujeito. É tentativa de homicídio? Não, não é tentativa de homicídio. O artigo 15 que nós acabamos de ler diz o quê? Que ele responde somente pelos atos praticados. Que ato que ele praticou? Lesões corporais. Pode ser uma lesão corporal leve, grave ou gravíssima. Mas não é tentativa de homicídio. Então, essa tese cai muito também, tá? Essa tese cai muito. Você verificar, então, dentro do problema que o Ministério Público ele vai denunciar aí o sujeito por uma tentativa de homicídio ou por uma tentativa de furto, por exemplo, e você vai ter que falar não. Por que não? Porque ele poderia consumar o delito, mas ele abandonou, ele não quis continuar na execução. Por isso, ele somente responde pelos atos já praticados. E junto aqui com a desistência voluntária, outro instituto importante é o arrependimento. Arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz. São 2 institutos diferentes, mas que eles têm a mesma função prática, o mesmo resultado prático, tá? Aqui o arrependimento eficaz, o nome já diz, né? O sujeito, ele se arrepende do ato que ele praticou e toma as medidas para que o resultado não se consume, tá? Então, ele toma as medidas para que o resultado não se consume. Então, olha só, nesse caso aqui, o sujeito, ele dá um tiro em outro.
Ele deu um tiro em outra pessoa. No momento que ele deu o tiro, ele fala, nossa, o que eu fiz? Que loucura. Ele se arrepende e chama o socorro, ou ele mesmo socorre, leva a pessoa até o pronto-socorro, ao hospital, e presta os socorros para essa pessoa. E o socorro, é lógico, o nome já diz, tem que ser eficaz. Não adianta ele prestar o socorro, levar lá e a pessoa chega lá morrer. Tá, chegou morta, né? Não, tem que ser eficaz. Eficaz para o quê? Para impedir que o resultado aconteça, tá? Então ele impede que o resultado aconteça. Nesses casos, o que que acontece? Qual que é aí qual que é o resultado? Qual que é o resultado prático? Ele também só responde pelos atos praticados. Então, o Ministério Público vai falar aí, é tentativa de homicídio no caso desse. Você vai falar, não, é hipótese de arrependimento eficaz. Ele atirou? Atirou. Queria matar? Queria matar. Não tem problema aqui afirmar isso, queria matar. Mas ele eficazmente se arrependeu e tomou as medidas necessárias para que o resultado não acontecesse, tá? Então, essas são as duas diferenças que nós temos aí. Então, está no artigo 15, tá? Que a gente viu. Não confundam, gente, com arrependimento posterior. Eu vou colocar aqui para vocês também, que é outro instituto. Está no artigo 16. Pode servir como tese também. Só que é outra coisa. Aqui é arrependimento posterior. O próprio nome já diz. Se é posterior, é porque o crime já aconteceu. Artigo 16, então, do Código Penal. Vai dizer assim, 16. Os crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, olha só, a gente já vai colocando aqui os requisitos, tá? Requisitos para que exista o arrependimento posterior. Vou colocar aqui. A. Sem violência ou grave ameaça a pessoa. Não vou nem colocar que a pessoa, porque, lógico, só pode ser contra a pessoa. Então, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. B. Reparado o dano ou restituída a coisa, tá? Então, o artigo continua aqui. Nos crimes praticados, cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou a queixa. Então, outro requisito é que a reparação do dano, a restituição da coisa, seja até o recebimento da denúncia ou a queixa. E, por fim, o último requisito aqui, ó, por ato voluntário. Então, tem que ser por ato voluntário do agente. A pena será reduzida de 1 a 2/3, tá? Então, aqui eu vou ter uma redução de pena de 1 a 1/3 a 2/3. Então, olha aqui, pessoal, que hipótese é essa? É de arrependimento, então, posterior. O delito já aconteceu, tá? Só que existem alguns requisitos para que possa o sujeito ativo aí, ele receber esse benefício. Primeiro, o crime tem que ter sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Um furto encaixa aqui? Encaixa. Um furto é perfeito para cá, tá?
Furto, então, encaixa? Encaixa. O sujeito cometeu um furto. Tem violência? Não. Tem grave ameaça? Não. Ele repara o dano ou restitui a coisa. O sujeito furtou uma bicicleta no valor de 3 mil reais. A bicicleta no valor de 3 mil reais. Ou ele dá os 3 mil reais para a vítima, reparando o dano, ou ele restitui a coisa. Nesse caso aqui, tem que ser a reparação do dano, a restituição da coisa, até o recebimento da denúncia. Se for posterior à denúncia, pode gerar uma causa de diminuição de pena, mas não o arrependimento aqui posterior. E esse ato dele, de reparar o dano ou restituir a coisa, tem que ser um ato voluntário. Então estamos diante de um ato voluntário. Preenchido todos esses requisitos aqui, eu tenho a hipótese do arrependimento eficaz. Portanto, o sujeito faz jus à diminuição de 1/3 a 2/3 da pena. Eu vi acho que a Paula caiu, né? Só falei aqui, Paula, dos requisitos para o arrependimento posterior. Então, o crime tem que ser cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Geralmente, o examinador pergunta isso no contexto de crime de furto. É fácil aqui, tá? Furto, não tem violência ou grave ameaça à pessoa. Tem a reparação do dano ou a restituição da coisa. Eu dei o exemplo aqui, alguém que furta uma bicicleta de outro, da vítima, no valor de 3 mil reais. Ou ele devolve a bicicleta, restitui a coisa, ou paga os 3 mil reais, reparando, então, o dano. Essa atitude de reparar o dano ou restituir a coisa tem que acontecer até o recebimento da denúncia. Se o juiz já recebeu a denúncia, não existe mais possibilidade de arrependimento eficaz. Pode ser até uma atenuante da pena, conforme o artigo 65 do Código Penal, mas arrependimento eficaz, não. E esse ato tem que ser voluntário, tá? Não pode ser alguém vá lá e tome a bicicleta. Aí, se for assim, não é voluntário. Ele tem que restituir porque ele quer. Nessas hipóteses aqui, ele continua respondendo pelo crime de furto. Ao contrário do arrependimento eficaz, ele responde pelo crime de furto. Só que ele vai ter uma diminuição na pena dele de 1/3 a 2/3. O juiz vai diminuir a pena de 1/3 a 2/3. Dentro dessa ideia aqui ainda de crime, de teses que podem ser alegadas, aparece a hipótese do crime impossível, tá? De crimes impossível. Quando nós vamos falar de crime impossível, nós vamos ter aqui 3 possibilidades. E aí nós vamos encerrar aqui hoje, quando nós falarmos dessa parte. Vamos deixar outra parte para outro dia. Eu vou gravar a aula para vocês aí. Eu vou viajar no sábado, acho que não vou conseguir fazer aula. Eu vou viajar quinta-feira de madrugadinha e só volto na terça-feira. Mas a gente vai se falando, ver se eu consigo gravar a aula para vocês, que eu queria encerrar isso aqui. Ou então mesmo amanhã à noite, ver se eu gravo. Eu vou fazer júri amanhã também. Eu não consigo daí planejar com vocês, eu não sei que hora que acaba o júri, só Deus sabe, né? Espero que acabe cedo, mas para a gente não ficar aí que nem hoje esperando. Mas eu vou terminar isso aqui essa semana ainda, de um jeito ou de outro. Ou eu gravo, ou marco com vocês o encontro, fiquem tranquilos. O crime impossível, então, outra tese que pode aparecer. Crime impossível, pessoal, a tipificação aí dele, tipificação que eu digo é o endereço legal, está no artigo 17 do Código Penal. E o artigo 17 vai falar assim, ó, não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime, tá? Então vejam só,
Vou reler aqui, ó. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar o crime. Então, olha, ineficácia do meio, tá? Ineficácia do meio ou impropriedade do objeto. A primeira coisa aqui que a gente tem que levar em consideração aqui, ó, e isso aqui muito mais o Ministério Público teria que prestar atenção, não a gente, mas ele está falando em ineficácia absoluta e absoluta impropriedade do objeto, né? Absoluta impropriedade do objeto. Tem que ser absoluta, não pode ser relativa. Se tiver aí uma relativa impropriedade do objeto ou uma ineficácia relativa do meio, tá? O crime aconteceria, poderia acontecer a tentativa, pelo menos. Então, aqui a gente tem que prestar atenção nessa expressãozinha. Absoluta, tá? Absoluta. O crime, então, ele é impossível por absoluta impropriedade do objeto. E aí eu vou apresentar uma terceira opção para vocês, que eu vou colocar aqui na frente, mas daqui a pouquinho eu falo a respeito dela. Olha só. Nós estamos falando, então, de crime impossível, de uma hipótese que nem sequer vai punir a tentativa, tá? Sequer vai punir a tentativa. Um exemplo bom aqui, né? Imagina que você quer matar uma pessoa e você pega lá um saquinho de veneno e fala, eu vou matar essa pessoa com esse veneno. Você vai lá no copo de água da pessoa e despeja esse saquinho de veneno, dá uma mexidinha lá para a pessoa tomar. E aí, se eu perguntar para vocês, deu início à tentativa? Você fala, deu início à tentativa. Por quê? Porque eu iniciei o verbo matar. Só que, presta atenção, naquele saquinho que eu achava que era veneno, tinha bicarbonato de sódio. No máximo, o que vai fazer é dar uma aliviada na azia que o sujeito tinha ali naquele momento, né? Nessa hipótese, eu poderia matar aquele sujeito com o bicarbonato de sódio? Não, não posso matar. Então, o que eu tenho? Eu tenho um crime impossível nesse caso. Então, sequer eu vou punir a tentativa, tá? Sequer eu vou punir a tentativa. Então, eu tenho uma ineficácia absoluta nesse caso. Eu tenho uma ineficácia absoluta do meio. Ineficácia absoluta do meio. Ou então, eu vou ter uma impropriedade absoluta do objeto. E aqui, ó, então aqui é do meio. Qual meio? É o meio pelo qual eu utilizo para matar alguém que é ineficaz. Coloquei lá um pozinho achando que era veneno e era bicarbonato, era pó royal, era qualquer coisa, mas não era veneno. Sequer vou punir a tentativa. Aqui outro exemplo, o sujeito está lá, dormindo. O desafeto dele, o inimigo chega e fala, agora é a hora de eu matar esse sujeito. Saca a arma, dá um tiro no sujeito, na cabeça, e fala, pronto, matei, acabou com esse sujeito. Só que vai realizar a autópsia ou necropsia, na verdade, dessa pessoa, e constata que a hora que o cara deu aquele tiro, já fazia 6 horas que ele estava morto, sofreu um infarto e estava ali morto, deitado. O que eu tenho nesse caso aqui? O que eu tenho nessa hipótese? Uma impropriedade absoluta do objeto. Que objeto? Né? É matar alguém. Matar alguém ou tirar a vida de alguém. Se não tem mais vida, nesse caso, eu tenho a impropriedade absoluta do
objeto, tá? Então, nesses casos, sequer pune a tentativa, né? E essas são hipóteses, então, que você pode argumentar na sua prova, se cair, trazer na sua prova, se cair, as situações que o crime era impossível de ter acontecido, porque o meio era ineficaz ou o objeto era impróprio. E o Ministério Público vai falar, você tentou matar, mas você fala, como que eu tentei matar colocando bicarbonato? Ele até tinha vontade, mas o meio era absolutamente ineficaz. Outra hipótese que não está aqui, mas isso foi construído na jurisprudência, pessoal, é chamada de obra. Outra hipótese, então, aqui é outra hipótese de crime impossível, tá? Obra do agente provocador. Obra do agente provocador. Nesse caso, o crime também é impossível. E por que que ele é impossível? Primeiro eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que fica mais fácil. Geralmente, as provas trazem esse exemplo. Policial, disfarçado, ou a paisana, para uma determinada rua, chama o sujeito lá e pede para ele comprar drogas, substância entorpecente para ele. E o sujeito fala, não compro, eu não tenho isso, não vendo, não conheço, tal. E fica lá nessa ladainha. O sujeito fala, vou te dar um bom dinheiro. O moleque pega, o rapaz pega esse dinheiro e vai lá buscar droga. Quando ele chega, ele volta com a droga, o policial o prende em flagrante, o chamado de flagrante preparado, né? Isso é chamado de obra, então, do agente provocador. Ele provoca aquela situação e ele mesmo toma as atitudes para que se impeça o resultado. Isso é crime impossível, pessoal. Isso também, então, é crime impossível, tá? Por que que é crime impossível? Porque não tem nenhum bem jurídico exposto a perigo. Nesse caso, qual que é o bem jurídico? Em crimes de entorpecentes, crime da lei de drogas, qual que é o bem jurídico que a lei visa tutelar? É a saúde pública. Só que quando o sujeito manda o outro lá buscar droga e ele fica ali vigiando, em momento nenhum a saúde pública foi exposta a perigo. De modo que quando ele prende o sujeito, não tem lesividade, não tem essa provocação, inclusive quando a gente fala em flagrante, né, é uma hipótese em que não existe flagrante também, levando lá para a lei processual um pouco, tá? Então, se cair alguma coisa assim na sua prova, nas suas questões, você pode argumentar que nós estamos diante de um crime impossível por obra do agente provocador, tá? Por obra do agente provocador. Inclusive, nesse sentido aqui, eu trago para vocês a súmula 145 do STF. Súmula 145 do STF, que ele vai dizer assim, não há crime quando a preparação do flagrante pela própria polícia torna impossível a sua consumação. Então, não há crime quando a própria preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. O policial ele preparou e ele mesmo tomou as atitudes necessárias para que o crime não se consumasse. De modo, então, que nós vamos ter aí um crime, não, na verdade, nós vamos ter uma hipótese de crime impossível. Se cair na sua prova isso aí, a argumentação é essa. Crime impossível e a justificativa, a fundamentação é o artigo 17. Se for específico quanto a essa preparação do flagrante, você pode fundamentar com a súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Beleza, gente? Alguma dúvida até aqui? Acho que foi bastante coisa, né? A gente pensa que é pouco, mas é
é um tanto de coisa. Ainda ficou faltando aqui algumas coisas, tá? Como eu disse, ou eu vou gravar para vocês, ou tento marcar uma aula, mesmo estando em viagem, para a gente poder fechar essas teses de mérito. A despeito disso também, eu já vou passar outras peças para vocês já irem fazendo, né? Eu passei para o pessoal lá que já fizeram, a Paula que entrou depois eu mandei hoje, ela tem um tempinho aí para fazer a peça, depois manda só para correção. Tranquilo, gente? Rafael, Paulo, alguma dúvida? Alguma questão que Tranquilo. vocês querem perguntar? Eu quero fazer uma pergunta, Bruno. Deixa eu só. Será que tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar, Tá Paulo. ouvindo? Eu fiquei em dúvida quando eu fui fazer uma peça. Depois que a gente faz o endereçamento, do endereçamento para o cabeçalho, tem que pular alguma quantidade de linha? Não é necessário, Não tá? é? Você pode escrever só espaço. Você coloca assim, espaços, tal, não é necessário, não. Ah, tá. Tá? Então não precisa. Depois eu falo melhor sobre isso, mas não é necessário. Até porque às vezes você perde lá no fim, você vai precisar Linha. desse espaço, dessas linhas, né? Então você coloca lá, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, tal, fez o endereçamento. Daí você pode só colocar em uma linha assim, espaço. Você escrever espaço e logo abaixo você já vem com o restante da sua peça. Certo. Tá bom? Certinho. Então, beleza, gente. Eu vou mandar para vocês outras peças para irem fazendo e vocês, à medida que for fazendo, vão encaminhando que eu vou corrigindo e devolvendo. Certinho. Obrigada, Bruno. Tchau, tchau, Paulo. Valeu, Rafael. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Deixa eu encerrar aqui.